Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para estarmos aqui discutindo sobre as Escrituras, falando sobre o poder que nós encontramos nela. Lembrando, gente, que essas lives elas não são realizadas com o intuito apenas de ensinar teologia, embora isso tudo seja totalmente necessário para nós, mas eu quero deixar o propósito aqui bem estabelecido, bem firmado, que é com a leitura da Bíblia, quais princípios nós podemos entender, compreender que o Senhor espera de nós, como que nós vamos viver uma vida que agrada ao coração de Deus, como que a gente pode aplicar de maneira prática aquilo que a gente está lendo nos capítulos que nós estamos lendo diariamente, através daquele plano de leitura bíblica diária que nós temos, né? Que lemos a Bíblia toda em um ano. Então, o objetivo dessa live é: vamos entender como nós aplicamos isso na nossa vida? A gente leu aqui da família de Saul, tá? Como que eu posso aplicar aquilo que a família de Saul viveu? Como que eu posso aprender com os erros de alguns personagens? E como que eu posso aprender com os acertos de outros personagens? É esse o objetivo dessa live. Já quero cumprimentar aqui a Raquel, minha querida companheira desse projeto de leitura bíblica, que é uma bênção também. Seja bem-vinda, Raquel. Hoje nós lemos na leitura bíblica diária 3 capítulos. Nós lemos o 4, o 5 e o 6. E nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas coisas, né? Tem muita coisa, então eu acredito que não deva dar para falar sobre tudo, porque são muitas coisas que nós aprendemos, são muitos detalhes assim que nos trazem muita edificação. Então com certeza não vai dar para falar sobre tudo, mas eu sei que enquanto vocês estiveram lendo, Deus também revelou grandes coisas ao coração de vocês. Paz do Senhor Jesus, Ivonete também entrou aqui conosco, minha querida amiga. Sejam bem-vindas, vamos começar então, vamos meditar nas Escrituras. Capítulo 4, gente, vai falar do assassinato de Isbosete. Lembrando que Davi, ele já é rei em parte de Israel, só, né, na tribo de Judá, que era a maior das tribos, ele estava ali reinando em Hebrom, e ele vai reinar ali durante 7 anos e meio. Nele ainda não tinha recebido toda a promessa que seria o rei de todo Israel, mas ele já reinava em Hebrom, tinha feito Hebrom ali a capital, né, do seu governo. E aí nós vamos ver que o Abner morreu. E aí agora o Abner, ele era assim o cabeça ali, ele era praticamente o rei de Israel, né, depois que Saul morreu. Por quê? Isbosete, ele, pelo que a gente vê, ele não tinha uma voz firme. Quem comandava mesmo ali o reino de Israel, né, liderando através da família de Saul, era Abner. Então, quando Abner morre, a Bíblia diz que o Isbosete perde o ânimo, ele fica totalmente ali perdido, e o próprio Israel estava sem reação. Todo mundo ficou: e agora? Perdemos nosso líder. Como Isbosete não era de fato o rei, Deus não tinha ungido ele. Ele era só alguém que colocou ali para poder preencher a vaga do pai. Então ele ficou desnorteado. E aí a gente vai ver que dois homens que eram parte ali do território de Benjamim, ou seja, eram irmãos de Isbosete por parte de tribo, né? Eles eram capitães, 2 irmãos, Baná e Recabe, capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eles vão armar ali vão trair, né, o seu irmão, encontrando-o na sua própria casa e ferindo-o na sua própria cama enquanto ele estava descansando. E aí eles cortam a cabeça de Isbosete e levam para Davi. Quando eles levam para Davi, eles falam para Davi: olha, Davi, olha como a gente quer te honrar. Olha aqui, Davi, eu quero tanto te honrar, eu trouxe a cabeça do seu inimigo. Eu trouxe a vingança de Deus para você. Oi, Vanilda, minha sogra querida, paz do Senhor Jesus, boa tarde. Como estão as coisas por aí? Estão todos bem? Gente, aqueles homens levaram a cabeça para Davi, como aquele lá que falou que tinha matado Saul, que tinha levado a coroa e o bracelete. Esses homens também acharam que iam conquistar qualquer credibilidade através daquilo que fizeram. Mas como eu falei ontem, Davi era um homem íntegro, era um homem de honra. E ele vai falar assim: que bom que tá tudo bem por aí, Vanilda, glória a Deus por isso, viu? Manda um abraço para Edmundo, meu sogro, para mim. Davi era um homem de integridade, de caráter, um homem de honra.
Quando aqueles homens chegam ali, Davi não pensou assim, Davi não vibrou e falou: uau, chegou o tempo do cumprimento da minha promessa, agora eu vou ser rei sobre todo Israel. Davi não tinha essa ganância, ele não tinha essa... Ele com certeza sabia que isso iria acontecer, mas ele não tinha ansiedade para quando isso iria acontecer. Davi não tinha apego, gente. O que eu acho mais lindo na vida de Davi é que ele não tinha apego ao poder, à fama, ao reconhecimento das pessoas. Ele era um homem que queria fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele sabia que Deus tinha chamado ele para ser um guerreiro que ia libertar o povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os outros inimigos. E ele era um guerreiro. Ele era um líder. Ele não tinha apego ali ao poder, à fama. Nós sabemos que ele não era perfeito. A Bíblia deixa claro que ele não era um homem perfeito. A Bíblia não esconde as mentiras. A Bíblia não esconde, gente, o adultério de Davi. A Bíblia não esconde o assassinato de Davi. Porque muitas vezes a gente foca tanto no adultério, mas a Bíblia sempre vai, quando vai falar lá nos outros livros, quando fala de Davi, fala assim, porque por causa do assassinato de Urias. Então, às vezes a gente foca tanto no adultério, mas pecado ainda maior foi o assassinato de um homem inocente ali. Então a Bíblia não esconde os pecados de Davi, mas ela deixa claro que ele era um homem íntegro. E aí quando aqueles homens chegam lá para Davi, eles falam: olha aqui, nós trouxemos a cabeça do filho do seu inimigo que tentou te matar. Olha como nós somos seus servos, nós queremos, né, que quem sabe um ministério. Quem sabe você não me dá um ministério, Davi. Quero trabalhar contigo, quero estar com seus homens mais importantes. Mas sabe o que aconteceu, gente? Davi falou assim: olha, o que vocês acham que eu vou fazer? Se eu já fiz com aqueles homens, com aquele homem que me disse que matou Saul, que ele morreu, vocês acham que quanto mais eu devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama? Vocês quebraram princípios. Oi, Kênia, seja bem-vinda, Deus te abençoa. Você fica à vontade aqui no nosso meio, gente, como eu sempre falo com todas as meninas que vão entrando, né? Homens também vão profetizar, mas a maioria é sempre mulher que tá aqui procurando conhecer mais da palavra. Eu sempre falo: compartilha comigo o que Deus colocou no seu coração, tá? Para que eu também seja edificada, em nome de Jesus. Gente, aqueles homens, eles quebraram princípios quando eles mataram Isbosete. De fato, a coroa era de Davi, o trono era de Davi, Davi ia ser rei sobre todo Israel. Mas quando eles foram até a casa de Isbosete e mataram ele ali de uma forma cruel, enquanto ele dormia, eles quebraram princípios. O princípio de honra, o princípio de um caráter, de integridade. Então Davi, ele vai falar assim: olha, eu vou responsabilizar vocês pela morte dele, vou eliminar vocês da face da terra. As mãos e os pés daqueles homens foram cortados e o corpo deles foi pendurado ali, junto à represa em Hebron. O que Deus falou comigo? Eu estava lavando minha cozinha ali, lembrando do capítulo 4, e Deus falou algo comigo que eu quero compartilhar com vocês. Muitas pessoas, elas têm uma boa intenção, e aí, por fazer uma coisa que aparentemente tem um bom propósito, elas erram, justificando, né, através do fim, os meios. Porque é uma coisa boa. No fundo, eu tô fazendo isso aqui, mas porque eu quero ajudar pessoas. Eu tô fazendo essa coisa aqui que diante de Deus é ilícita, mas é porque se eu ganhar, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar a igreja. E às vezes, gente, uma coisa que Deus falou comigo enquanto eu estava lavando a minha cozinha e lembrando desse caso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para agradar o rei, e quando eu falo rei agora eu me refiro ao Senhor. A gente quer agradar o rei, mas enquanto a gente quer agradar o rei, a gente está quebrando princípios. E aí a gente não agrada a Deus quebrando princípios. A intenção pode até ser boa, mas se o princípio foi quebrado, todo princípio quebrado te quebra. Todo princípio que você quebrar, vai te quebrar lá na frente. Aqueles homens tinham uma intenção boa. Davi vai ser rei. Vamos agilizar o processo? E eles eram, gente, a traição foi tão grande, eles eram da própria família de Isbosete. Provavelmente eles viram Isbosete
Olhava para Esbocete e falava, pelo amor de Deus, que líder fraco. Olha que o Abner morreu e ele ficou lá, não teve reação, nós precisamos de um líder melhor, nós queremos é Davi, vamos lá e vamos resolver com as nossas próprias mãos. E eles quebraram princípios, e Deus falou comigo, muitas pessoas querem me agradar, mas querendo me agradar, estão quebrando princípios, e isso não vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. Um bom exemplo é a leitura que a gente leu nesse próprio dia. Como o Senhor é maravilhoso. Eu estava meditando nisso, falando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Presta bastante atenção. Eu vou falar dessa história, depois a gente chega lá de novo, mas eu já vou falar para poder falar desse princípio. Quando Davi está transportando a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, a arca começa ali, os bois, né, tropeçam e Uzá vai colocar a mão na arca para segurar. A intenção, gente, era boa ou era ruim? Se a intenção dele fosse ruim, que caia. Não tem nada com isso. Deus que castigue os bois. Deus que castigue a pedra. Mas com a melhor das intenções, Uzá coloca a mão para segurar a arca. O que ele fez quando ele segurou a arca com a própria mão? Ele quebrou um princípio. Qual era o princípio que está lá em Levítico? A arca não podia ser segurada. Apenas os levitas e levitas de uma casa específica poderiam segurar e transportar a arca. Ela era transportada com varas, ela tinha 4 argolas, passava-se varas e os levitas carregavam as varas, ninguém tocava na arca. Então, querendo agradar a Deus, Uzá quebrou um princípio. Tem muitas pessoas que estão quebrando princípios, dizendo que no fim é uma coisa boa. Aqui nesse serviço eu tenho que mentir, mas esse serviço é o que Deus me deu para sustentar a minha família. Eu vou jogar um jogo de azar, porque se eu ganhar, eu vou ajudar a igreja, eu vou construir a parte tal que está faltando. Gente, nós não agradamos ao rei quando nós quebramos princípios. Eles transportaram a arca de uma maneira que não podia. A intenção era boa, né, Raquel? Não vou deixar a arca cair. Meu Deus, a arca do Senhor. Mas ela tinha... Deus, tudo que está na Bíblia, gente, tem um motivo. Serve para nossa edificação, para nossa repreensão, para nosso crescimento. Deus deixou essa história para nos ensinar que nós não agradamos a Ele quando quebramos princípios, por mais que seja boa a nossa intenção. Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nós temos que ser íntegros em tudo. Não é fácil, mas é um processo. Gente, nós fomos salvos nós fomos eleitos em Deus, escolhidos em Deus para a santificação. Nós somos salvos pela fé, não tem esforço, mas existe um esforço que depende de nós, que é para a santificação. Então não adianta eu falar que eu sou salvo pela fé e continuar vivendo uma vida errada, dizendo, mas eu sou salvo pela fé, né? Como alguns que creem que foram escolhidos e que pode fazer o que for, que nunca nada nem ninguém vai tirar a salvação deles. Enganados estão, porque a Bíblia diz que nós estamos em um processo de salvação, que a gente está desenvolvendo a nossa salvação. E nós temos que desenvolver, a salvação é pela fé, mas nós temos que desenvolver a santificação. Tem algumas coisas que antes não nos incomodavam, mas que tem que passar a incomodar. Princípios que antes eram quebrados, que agora que não incomodavam, mas que agora a gente deve aprender a agir de maneira certa. Por exemplo, vou falar pessoalmente, estou no meu processo também de santificação. Deus tem começado no decorrer dos anos, começou a me cobrar de várias coisas, de coisas pequenas, mas que no fundo era errado. Por exemplo, compartilhamento de senhas, sabe? Quando você paga por um streaming, aí você compartilha com outras pessoas e divide aquela senha. Talvez para você não seja nada, mas estava me incomodando, porque a Netflix falava assim, tá errado, vocês estão usando em casas diferentes. E aquilo me incomodava, porque toda vez que chegava lá assim a mensagem, tem que ter um código, vocês estão usando um Wi-Fi diferente. Eu falava, meu Deus, isso não tá certo. Eu prefiro ficar sem Netflix. Nós ficamos sem Netflix. Aí Deus começou a me incomodar no decorrer dos anos com séries que eu assistia, filmes que eu assistia, coisas pequenas, que a gente tem que passar a entender que na vida daquele que está em processo de santificação tem que mudar. Passar o cinto no carro, sabe? Andar com as coisas
em dia fugiu, gente, os impostos, né? Então, tipo assim, eu tenho uma empresa, mas eu não vou pagar imposto, eu vou... Gente, fugiu tudo. Quando você não paga o imposto, você sonega. Eu vou sonegar os impostos, por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou ter um dízimo maior. Mas se a gente está sonegando, a gente está quebrando princípios. Jesus falou, dai a César o que é de César. Eu sei que é difícil falar sobre isso, gente, mas é o que Deus colocou no meu coração. Eu estou no meu processo ainda, não posso dizer que já alcancei o alvo. Mas estou, pelo menos, incomodada e tento melhorar. Então eu quero dizer tudo isso para vocês, porque às vezes até naquelas coisas que parecem ter um fim proveitoso, é só uma mentirinha, é só uma omissão, eu vou omitir para evitar problema, vai ser melhor para todo mundo. Na verdade, se nós estamos quebrando princípios, esses princípios vão nos afetar, a quebra de princípios vão acabar afetando, né, a nossa vida. Então que nós possamos ser pessoas íntegras, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser pessoas inteiras. Íntegro significa verdadeiro. Eu falo o que eu realmente vivo, eu exponho a verdade. Eu não posso vir aqui e falar, gente, façam como eu, que eu sou perfeita e que tal. Não, eu gosto de vir aqui e contar para vocês meus pecados, minhas limitações, para mostrar que eu também estou no processo. Pra gente quebrar essa ideia de que quem tá falando não pode mostrar defeito, porque senão vai perder, as pessoas não vão confiar. Ninguém tem que confiar em mim, as pessoas têm que confiar no Senhor que eu sirvo. Não é verdade? Porque Deus deixou claro que até o próprio Davi pecou, gente. E não foi pouco, foi coisa absurda o que ele fez. Adultério e assassinato. Mas Davi era íntegro porque rapidamente ele se arrependeu. E ele voltou atrás e ele tentou fazer o que era certo. Pegou Batseba, tornou ela sua própria mulher. Todo o povo de Israel ficou sabendo, ele não mandou esconder. Talvez houve até muita rejeição por parte das pessoas por causa de tudo que ele fez, né? Então nós precisamos ser também íntegros, verdadeiros, honestos diante de Deus e das pessoas, mas tentando sempre fazer o que é o certo. Amém? E aí Davi conquista Jerusalém, né? Jerusalém ainda era Jebus, ela era tomada ali pelos jebuseus, e Davi, ele tem uma coisa com aquela cidade, Jerusalém, eu creio que ele sempre quis ter aquela cidade como a sua própria cidade ali. Ele então vai conquistar Jerusalém. Quando ele vai a fim de lutar, ele pega os seus soldados ali, os jebuseus vão zombar de Davi, vão falar assim, você nunca vai entrar aqui, Davi. Você, Davi, até os cegos e os aleijados são capazes de impedir você de entrar aqui. Eles achavam estar seguros. Olha esse versículo, gente, do capítulo 5, versículo 6. Eles diziam isso porque achavam estar seguros. Tem muita gente que acha que está seguro, né? Mas se está indo contra a vontade de Deus, não está no centro da vontade de Deus, não acredite que você está seguro. Só no meio, na presença do Senhor nós estamos de fato seguros. Amém? E aí, gente, ele vai lá e ele tem uma estratégia, ele entra ali pelos eu tô com arquedutos na cabeça, deixa eu só achar aqui. Entra pelo túnel de água, que tá nessa versão. Ele entra ali pelo túnel de água com os seus soldados e ele conquista Jerusalém, né? E ele torna aquela cidade a cidade de Davi. E Jerusalém vai se tornar, a partir desse momento, a capital de Israel, né? Jerusalém, gente, tem uma história tão linda, tão... até hoje a gente vai ver essa luta, essa briga, porque Jerusalém se tornou não só a capital física, mas a capital espiritual, né? Tanto dos israelitas, quanto dos... Hoje tá fugindo tudo os nomes, gente. E do islamismo, né? Eu acredito que é isso, gente. Meu marido sabe falar melhor dessa luta histórica aí. Esse povo que acredita no Alcorão, né? Que vem ali, que eles até acreditam. Islamita, gente, é isso mesmo, né? Eles acreditam que quando Abraão foi ali no monte para poder sacrificar, quem ele foi para sacrificar não foi Isaac, foi Ismael. Então eles são descendentes dos ismaelitas, né? Eles acreditam que Abraão, o filho da promessa, não era Isaac. O filho verdadeiramente da promessa era Ismael.
E então há essa luta para conquistar Jerusalém, que se tornou não apenas a capital física, mas a capital espiritual, né? Nós sabemos que Jerusalém tem uma importância histórica e espiritual tremenda. Nossa fé diz que vai haver uma nova Jerusalém, que o nosso Senhor vai reinar, vai estabelecer o seu trono nessa nova Jerusalém, e nós reinaremos com ele. Então nós estamos conhecendo aqui nessa história, né, o início de algo, não é só o início, né, na verdade já vem antes essa história, mas de algo lindo que Deus estava estabelecendo. Ali seria com a construção da casa, né, a casa de Deus, o templo que foi construído em Jerusalém, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, que Deus vai permitir que seja destruído, porque a promessa de Deus e a vontade de Deus era que a presença estivesse dentro do povo. Eu lhes darei um novo coração, vou tirar o coração de pedra e lhes dar um coração de carne, e vocês não vão precisar de ninguém mais que lhes ensine, porque o meu Espírito vos ensinará todas as coisas. Eu vou colocar as tábuas no seu próprio coração. Então nós vamos ver esse plano lindo, né, de restauração do jardim, da presença no meio do povo aqui através de Jerusalém. Então, gente, uma coisa que eu acho interessante aqui mencionar é que o rei de Tiro manda mensagem para Davi falando que ele vai abençoar Davi. Gente, quando Deus ele quer abençoar alguém, até os de fora vinham, né, como Salomão, que vê a rainha de Sabá. Então as pessoas de fora reconhecem que existe uma unção e eles vão abençoar Davi. Ele abençoa Davi com madeira para que Davi construísse um palácio. E aí, gente, a gente vai ver nesse momento que Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre todo Israel e exaltado o seu reino por causa do seu povo. Não era por causa de Davi, era por causa do seu povo. Era por causa de uma história, de uma aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Era por causa das promessas que Deus havia entregado para os patriarcas. Não é só por causa de um homem, é por causa sempre de um povo. A gente tem que pensar sempre no coletivo, né? Uma coisa que eu acho interessante é o versículo 10 que fala assim: Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Esse é o maior sucesso que nós podemos ter, gente. Se o Senhor estiver conosco. Inclusive hoje eu recebi uma palavra, né? Se o Senhor está no barco, a tempestade pode vir, o barco pode começar a encher de água, o negócio, até a gente pode dar uma tremida, mas a gente vai lá, acorda ele e fala: Pai, Jesus, acorda. E Jesus vem e fala: aquieta-te, vento, calma, mar. Se ele tá no barco, gente, a gente pode confiar e descansar. A força de Davi era a presença de Deus. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, em contraste com a casa de Saul. Lembram que ia cada vez mais definhando, que não foi de uma vez, gente. Quando Deus ungiu Davi, ele já não foi colocado ali no trono. As coisas vão acontecendo. A casa de Saul foi definhando e Davi foi se tornando cada vez mais poderoso. É sempre um processo. Então Davi, assim que os filisteus sabem que Davi tinha sido ungido rei de toda Israel, eu acabei não comentando isso, né, gente? No capítulo 5, todas as tribos de Israel, as autoridades vão chamar Davi e falar: nós queremos que você reine sobre todos nós, não apenas mais sobre Hebrom. E aí Davi vai reinar 40 anos, 33 em todo Israel e 7 em Hebrom. Naquele momento, a promessa de Deus tinha sido cumprida ali para a vida de Davi. Eu acho lindo porque fala assim no início do capítulo 5, confirmando a promessa de Deus, falando assim: ó, o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo. A gente entende que quando Davi estava nas montanhas, cuidando das ovelhas de seu pai, na verdade ele estava fazendo um estágio. Davi estava estagiando, enquanto ele cuidava, e cuidava muito bem das ovelhas do pai dele, Deus estava o capacitando para cuidar e para ser pastor de toda uma nação. Eu vi o Theo Hayashi falando isso, eu queria comentar com você. Às vezes as pessoas querem grandes ministérios, querem holofote, querem sucesso, mas às vezes Deus nos entregou 2 pessoas e nós, tô aqui esperando o dia que Deus vai me entregar várias pessoas, uma multidão. Deus falou que eu tenho uma multidão, mas enquanto você não cuida das 2 pessoas que ele te entregou hoje, você quer ser um pastor de uma grande igreja, mas você tem uma célula para cuidar e não consegue cuidar de todo o coração,
Você não consegue amar cada uma daquelas pessoas, a se entregar por elas. Você não consegue agir com excelência na célula, entregando ali o seu melhor para aquele povo. Como que se você não for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito? Então, aquilo que Deus te entregou hoje, faça o melhor. E a gente fala muito assim, fica até estranho, parecendo que Deus quer entregar pra gente fama, poder, mas é porque eu não sei o que Deus tem pra cada um, mas nós sabemos que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração. Pode não ser muitas pessoas, pode ser um alcance muito grande, pode ser um filho missionário. Não sei qual foi a promessa de Deus, mas a gente precisa ser fiel no pouco, amém? E aí, eu acho interessante porque quando eles descobrem que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, os filisteus se levantam e se unem ali para poder capturar Davi. E o que Deus coloca no meu coração é que quando nós começamos então, quando o diabo vê aquilo que Deus fez, ele com certeza vai tentar levantar uma resistência. Nós não podemos negar, gente, que nós temos um inimigo que vai tentar contra a nossa vida. Eu tinha muito assim de pensar que não, que se Deus está com a gente, não precisa se preocupar com o inimigo, mas olha aqui, Davi, hora que ele se tornou rei, o inimigo falou, vamos lá, não vamos deixar. Claro que nós temos vitória, mas isso nos deixa sempre vigilantes. Não podemos esquecer que nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, né? E aí Davi, ele vai fazer o que ele sempre fez, vai consultar o Senhor. Mas eu acho interessante que fala assim que quando eles vão ali, que eles se mobilizam para capturar Davi, Davi foi informado disso e desceu para a fortaleza. Nós precisamos sempre, gente, o inimigo está levantando, está vindo dificuldade, tempos difíceis, corre para a fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? O Senhor é a nossa fortaleza, né, gente? O Senhor é a nossa força, é a nossa rocha da nossa salvação. Então, nesses dias maus que vêm, nós vamos buscar refúgio naquele único que pode nos fortalecer, o Senhor, a sua palavra, o seu Espírito. Davi vai para a fortaleza e ele vai consultar a Deus. O que eu faço, pai? E aí Davi vai, a Bíblia diz que Deus vai falar, ele pergunta para Deus, devo descer contra os filisteus? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E Deus responde, sim, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Glória a Deus por isso. Certamente os entregarei em suas mãos. Raquel disse, glória, esse versículo de 2 Samuel 5,10 foi a resposta do Senhor durante o tratamento do meu filho Davi. Você já tinha comentado comigo mesmo. Ai, que testemunho lindo, Raquel. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente. Depois eu vou te mandar mensagem pra gente poder combinar. Olha aqui, gente, o filho da Raquel chama Davi. E ele estava fazendo um tratamento de câncer. Eu vou falar um pouquinho para depois você contar, né, Raquel? E um dia, ela vendo ele ali no hospital, né, Raquel? E ele estava numa situação complicada ali, internado. E Deus deu essa palavra para ela quando ela estava na leitura bíblica diária, não era isso, Raquel? E aí ela leu esse versículo, Davi foi se tornando cada vez mais poderoso ou forte, não sei qual é a versão, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Ai, a gente vai ter que combinar para você poder me ajudar aqui nessa live, viu, Raquel? Eu sei que vai ser bênção, testemunhos devem ser compartilhados, né? Glória a Deus pela vitória que ele entregou para o seu Davi. Glória a Deus por isso. E aí, gente, Deus vai dar para Davi as estratégias. Davi, quando você estiver aqui, vou resumir para não ficar muito grande. Quando você estiver aqui, você escutar um barulho como de uma marcha. Esse vai ser o sinal. Eu fico perguntando, gente, se esse barulho de como uma marcha eram os exércitos de anjos marchando. E Deus abriu o ouvido de Davi para ele ouvir. Meu Deus! Ah, tá, vocês estavam em casa. Não, a gente precisa que você conte essa história mesmo, Raquel. Nós vamos combinar. Pra você poder contar essa história direitinho, que é uma história maravilhosa. Meu Deus, que todos possam ouvir e ser edificados por ela. Olha só, Deus falou assim, na segunda vez, não os ataque pela frente. Em vez disso, dê a volta por trás e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, é o sinal que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez tudo do jeito que Deus ordenou e Deus deu uma vitória excelente para Davi. Gente, o que Davi ouviu, hein? O que Davi ouviu? O que era aquele som de marcha? Será que eram os anjos? Será que era o Senhor dos exércitos? Será que era Jesus ali? É muito lindo quando nós consultamos ao Senhor e nós recebemos uma palavra e a gente anda
firmemente naquela palavra. Quando a Raquel ouviu essa palavra de Deus, ela teve que crer. Crer contra a esperança, como a Bíblia diz em Romanos sobre Abraão. Abraão creu contra a esperança, porque o corpo dele de Sara estavam mortificados. Ele não tinha motivo para crer. Então nós precisamos pegar a palavra que Deus nos entregou e andar nessa palavra com fé. Com fé. Para que nós venhamos então fazendo do jeito que Deus nos deu, do jeito que Deus nos falou, acessar as bênçãos, amém? E aí a gente vê a história da Arca da Aliança, né? Davi, gente, ele honrava a presença de Deus. Ele já tem um palácio, ele tá ali, em Jerusalém, o governo dele está estabelecido, os inimigos foram vencidos, mas e o Senhor, eu preciso trazer a presença para perto de mim. Se eu moro em Jerusalém, eu não quero a arca na casa de Abinadab, eu quero a presença perto. Ele vai instituir lá na frente, gente, grupos de levitas para adorar. A tenda de Davi era uma tenda onde tinha ali rodízio de levitas que adoravam a Deus 24 horas. Por quê? Porque Davi honrava a presença de Deus. Mais do que o trono, mais do que aquilo que Deus podia fazer, era quem Deus era para Davi. Muitas das vezes nós queremos um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele nos dá, não em quem Ele é. Às vezes a gente fala assim, eu só quero tua presença. Mas quando Deus deixa só a presença dele e começa a tirar outras coisas, a gente já começa a querer abandonar Deus. Deus, por que você não está agindo em meu favor? Por que não está sendo do meu jeito? Davi queria a presença. Ele honrava a presença. Nós vamos ver o caso que aconteceu, né? Que ele foi lá, tirou a arca na casa dos filhos de Abinadab e foi tentar trazer para Jerusalém. Aconteceu esse infortúnio, né, que a arca quase caiu. Uzá foi lá, pegou, Deus matou Uzá na hora, porque ele tocou na arca, né, ele fez de maneira errada. A arca não podia ser carregada de qualquer jeito, nos levando a entender que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer jeito também. Se nós somos templo do Espírito Santo, Deus espera que nós venhamos também agir de maneira íntegra, que nós venhamos ser verdadeiros, santos como Ele é, em processo de santificação, né? E aí, gente, nós vamos ver que Davi fica desanimado. Ele fala assim, não, quer saber? A Bíblia diz que ele desistiu de carregar a arca para Jerusalém. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Inclusive a Raquel colocou no grupo, né, Raquel, aquele texto lindo falando sobre a diferença da arca na casa de Abinadab e a arca na casa de Obed-edom. Por quê? A arca ficou 20 anos, se eu não estiver enganado. Me lembra aqui, Raquel? Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. É isso mesmo, eu voltei aqui. 1 Samuel 7. É bom marcar a Bíblia, que a gente cria uma memória visual aqui. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas quando ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, a arca fez a diferença. A presença de Deus naquele lugar fez toda a diferença. Eles foram abençoados, foram prósperos. Lá na frente, em 1 Crônicas, vai falar sobre a família de Obed-edom, os filhos de Obed-edom, como que aquele povo foi abençoado. Se eu não estiver enganado, eles depois foram escolhidos para ser porteiros do templo. E eles eram um povo que Deus prosperou. 20 anos, né? Ok. E aí, gente, o que a gente entende com isso? Não é que aonde tem... Por quê? A arca era a mesma. Por que Obed-edom foi abençoado e Abinadab não aconteceu nada na vida dele? E os filhos de Abinadab? Porque não importa ter apenas ali como amuleto. É a maneira como você trata a presença. Tem pessoas, vamos falar, por exemplo, de ir à igreja. Tem pessoas que vão à igreja. Tem pessoas que estão indo ali. Por quê? Porque é a cultura delas. Elas acreditam que se elas estiverem naquele lugar, elas vão ser abençoadas, vão ouvir boas músicas, vão ser entretidas, vão ouvir uma boa palavra. Ninguém vai cobrar delas depois porque ela não está indo. Ela não vai ter o título de desviado. Mas tem aquela pessoa que ela vai para servir, para adorar no meio da congregação, e você vê que aquela pessoa parece que ela tá sentindo algo que ninguém tá sentindo. Eu falei, o que é isso? Eu não tô sentindo tudo que aquela pessoa tá sentindo. Porque o que importa, gente, não é o lugar, é a maneira como você trata a presença. Não importa aquilo que a gente tem em nossa casa, se a gente tem um candelabro que representa a presença, e se a gente destrata e desonra a presença.
Nós temos que honrar a presença constante de Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas, entender que Ele está aqui agora e que Ele sabe exatamente o que está passando na minha mente, no meu coração. É entender que quando ninguém está me vendo, Deus me vê. É saber que o Senhor conhece o meu coração. E isso, na verdade, muita gente fala assim, Deus conhece o meu coração como se fosse uma coisa boa. Deixa eu te falar, isso me traz temor. Deus conhece o meu coração. Ele sabe de tudo, gente. Ele sabe do profundo do meu ser. Então, quantas vezes ao acordar, nós não pensamos em Deus em primeiro lugar, nós não ofertamos a Deus as primícias do nosso tempo. Quantas das vezes nós estamos tão na correria, quantas das vezes nós nos distraímos com as coisas dessa vida, com aquilo que a gente pode conquistar. Quantas das vezes, até para fazer as coisas boas, para servir a igreja, nós deixamos a primordial, como Marta e Maria. Eu estou servindo a Jesus e os discípulos dele, mas eu estou negligenciando a presença, colocando a presença em segundo lugar. Nós precisamos honrar a presença de Deus. Obed-edom honrou a presença. Cara, eu penso que ele falava, gente, a presença está aqui. A partir de agora, nós vamos ser santos. Nós vamos adorar aqui nesse lugar. Toda vez que passar aqui na porta da arca, vocês vão adorar. Todas, chamam seus vizinhos pra gente já fazer um sacrifício aqui na porta. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Talvez o sacrifício você tira, né? Que sacrifício só o sacerdote podia fazer. Mas eu tô aqui tentando conjecturar. A maneira como eles trataram a presença foi uma maneira de honrar. Ela tá aqui na minha casa e eu honro essa presença. Por isso na minha casa não vai entrar podridão, na minha casa não vai entrar mentira, na minha casa não vai entrar blasfêmia, na minha casa não vai ter promiscuidade. Nós precisamos honrar. Se a presença de Deus está na minha e na sua casa, nós precisamos honrar. Aí já não é qualquer coisa que nós assistimos na televisão, já não é qualquer coisa que nossos filhos assistem, já não é o mesmo tempo. Nós honramos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, nós buscamos agradar o Senhor com as nossas palavras, nós nos arrependemos quando falamos mal dos outros. Por quê? Porque a gente honra a presença que está dentro da nossa própria casa, amém? E aí eu vou deixar para falar do finalzinho do capítulo 6 amanhã, porque senão vai ficar enorme essa live. Quantas horas que é isso, gente? 15h41. Tá, vou falar rapidão então. E aí, Davi entendeu a lição. Não dá para trazer a arca de qualquer jeito. Quando Davi soube que a casa de Obed-edom tinha sido abençoada, ele falou, eu quero isso para mim, gente. Eu quero essa arca onde eu moro, eu quero a presença de Deus onde eu vivo. Eu quero isso para mim, que nós queiramos para nós a presença de Deus no nosso lar. Que nós queiramos de fato viver cercado pela presença dele. E aí agora ele já foi atrás. Deixa eu procurar saber qual que é o jeito certo de carregar a presença. Aqui não tá falando, mas se eu não tô enganada, nessa época, deixa eu confirmar aqui. Saindo da casa de Uzã, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Davi estava guiando a arca numa carroça. Bois estavam carregando a arca. Da maneira como ela saiu do território dos filisteus, Davi estava carregando. Só que não era o jeito certo. Você lembra que eu falei que o jeito certo era os levitas carregavam ali com as argolas? Davi então foi procurar saber como se carrega a arca. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida porque Deus vai nos dar uma oportunidade. Procura saber qual que é o jeito certo. Tá dando errado porque tá quebrando um princípio. Vai consultar e procura saber qual é o jeito certo. E aí Davi procura saber. E agora os homens estavam carregando a arca. Eles davam 6 passos e sacrificavam. Davam 6 passos e sacrificavam. É isso mesmo, Senhor? Dá 6 passos e para. Senhor, é isso mesmo? Pode continuar? Nós precisamos ter isso na nossa vida. Às vezes a gente vai indo. Ah, mas eu tenho uma palavra de 5 anos atrás que é isso que Deus mandou eu fazer. Você tem que parar, muitas das vezes, e sacrificar. Eu por um tempo, eu estava fazendo jejum assim. Sempre na sexta-feira era um dia que eu tirava para fazer o jejum. Era um dia que eu tirava para buscar a Deus, para tirar as distrações, porque às vezes até no serviço, como esposa de pastor, aqui cuidando das pessoas, responde mensagem, ajuda aqui, escuta um conselho, ajuda aqui com um conselho, escuta alguém que precisa, escuta aqui minha dificuldade, deixa eu aqui, mais uma visita, outra pessoa. E se a gente for indo, pode ser que a gente está indo numa direção errada há muito tempo. A gente tem que ir, para. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Tá bom? É desse jeito? Continua. Anda 6 passos, para. Senhor, tô no caminho certo? É isso mesmo que eu queria de mim? Tô sentindo paz. Continua. Senhor, não tô sentindo paz. Acho que não é isso que o Senhor quer de mim. Acho que eu tô fazendo errado.
para e arruma a rota. Anda 6 passos e sacrifica. Eu falei do jejum, gente, a gente não pode tocar, não é para tocar trombeta, é para explicar para vocês que esses jejuns, eles me ajudaram muito nesse período, aonde era um tempo que eu parava para consultar a Deus, Senhor. E agora? O que o Senhor tem para mim? Qual que é a palavra que eu tenho que me mover? E isso me fortalecia semanalmente. Se você sentir no coração também, faça isso. Um jejum de pelo menos uma vez na semana. Ok, Vanilda, você tem que sair. Eu tô fazendo essa live gigantesca, eu entendo, viu? Com Deus, meu querido. Deus abençoe. E aí, gente, quando Davi tava ali, trazendo a arca, ele tava tão feliz. Era tudo que ele queria, desde o início. Tudo que ele queria, a presença no meio dele. Por isso que Deus abençoou tanto Davi, gente. Ele honrava a presença de uma forma. Lembra quando a Bíblia diz que Samuel falou para Saul: Saul, Deus te abandonou. Saul, Deus te rejeitou. E Saul só falou assim: ô Samuel, tá bom, você pode só aparecer comigo na frente dos anciãos, senão vai ficar feio, né? Saul não tava nem aí pra presença. Saul tava se importando com o que os outros iam falar dele. Davi não, Davi se importava com a presença, tanto que ele tava ali gritando de alegria, celebrando o Senhor. Ele estava usando um colete sacerdotal, ou seja, ele não estava, ou uma estola, como dizem outras traduções, ele não estava com as vestes reais, ele estava com alguns estudos vão falar que era uma camisola fina, ele estava com uma roupa ali, estava coberto, mas não com as suas roupas reais. E aí ele dançava, gente, com todas as suas forças, ele adorava ao Senhor. Ele estava tão feliz que ele não estava nem aí que vocês estavam falando dele. Que bobagem, que exagero. Ai, que figura para um rei fazer isso. Ele não estava nem aí. Era uma adoração extravagante. E é uma coisa que Deus fala muito comigo. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Vocês conseguem ver. Então, quando eu adoro ao Senhor, eu quero entregar para Ele o melhor. Eu quero entregar uma adoração extravagante. Vai ter gente que vai falar: ai, que desnecessário. E tem gente que fala, eu sei que fala, já chegou em mim. Ai, que desnecessário. Ai, que bobagem. Ai, que tal. Eu só quero honrá-lo. Que nós possamos entender que o Senhor espera de nós uma adoração genuína, verdadeira, inteira. Não quer dizer que vai estar todo mundo derramado em cima do altar. Sai daqui, Penilongo. Não vai estar todo mundo derramado ali em cima do altar. Cada um tem a sua maneira de adorar, mas adora com todas as suas forças, sem se preocupar. Sem se preocupar com que as pessoas vão dizer a seu respeito. Aquela mulher, quando ela derramou, ele quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. As pessoas vão dizer: pra que gastar tanto dinheiro à toa? Podia ter sido usado para outra coisa mais proveitosa. Vai ter gente que vai falar que desperdício de tempo, de esforço. Mas o Senhor vai receber a nossa adoração. A gente vai ver que Mical vai desprezar Davi e a adoração dele. E por causa disso, ela não teve filhos até o final da sua vida. É muito legal a resposta de Davi para ela. Né? Só que eu não vou falar muito não, porque senão depois vocês leem lá. Quem não leu ainda, lê aí o final do capítulo 6. Olha a resposta que ele deu pra ela. Meu Deus, gente, que nós não viemos desprezar a presença. Eu acho que é isso que é o assunto principal dessa live. Honre a presença de Deus. Trate a presença de Deus com honra. E entenda que a presença de Deus enche o céu e enche a terra, ou seja, ele está em todo lugar. Mas existem aqueles que honram a presença e aqueles que a desprezam. Mical não pôde produzir frutos, não pôde gerar, porque ela desprezou a presença. E Abinadab também não viu fruto nenhum na casa dele, porque a presença foi desprezada. Mas Davi, Obed-edom e todos aqueles que honraram a presença puderam receber galardão, recompensa, alegria sobre todas as coisas, a paz sobre todas as coisas, a glória que é estar ali no centro da vontade de Deus. Honre a presença dele, amém? Eu quero agradecer a todas que ficaram até o final, a Ivonete, a Raquel e a Kênia. Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós venhamos colocar em prática essa palavra, amém? Fica com essa palavra o dia todo na sua mente, eu vou ficar também. Quando a gente sair desse ambiente de palavra, de live, quando você estiver sentado à mesa com seus filhos, pensa, o que eu... Tem até aquele livro que fala: em meus passos o que faria Jesus. Como eu poderia agradar a presença dele? Como, entendendo que ele está no meio de nós, entendendo que ele habita dentro de mim, como eu posso agradá-lo? Talvez você vai deixar uma pia de vazio e vai entrar pro quarto para honrar essa presença.
Talvez você vai deixar de ter um comportamento de estresse, ou de preocupação, ou de medo, ou de ansiedade, simplesmente por sentir a presença. E porque a presença está em todo lugar, mas poucos podem de fato contemplar a presença. Contempla a presença dele, amém? José, vem cá dar tchau para as meninas. Vem cá, filho. José tá aqui hoje, nós vamos pro médico daqui a pouco. Vocês viram que eu tomei banho, gente? Eu tomo banho de vez em quando. Esse aqui é o meu amor. Oi. Fala oi pras meninas. Oi. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou tomar café. Tomar café. Vem. Vem. Vão tomar com a gente. Vamos tomar café. Conta pra onde que você vai depois do café. Pro médico. Pro médico. Médico. E vai ser bênção. Em nome de Jesus, esteja oração por nós. Amém? Vou tirar. Beijo, gente. Com Deus. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Dá tchau pra todo mundo. Tchau.